Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa segunda questão aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente e nós vamos explorar assuntos relativos ao trabalho. Quando que o adolescente pode trabalhar, a partir de quando e em que condições. Vejam só, essa é uma questão que foi explorada no 16º Exame de Ordem em 2015 e dizia o seguinte: Washington, adolescente com 14 anos, movido pelo desejo de ajudar os seus genitores no sustento do núcleo familiar pobre, pretende iniciar uma atividade laborativa como ensacador de compras na pequena mercearia Tudo Tem, que funciona 24 horas, localizada em sua comunidade. Recentemente, esta foi pacificada pelas Forças de Segurança Nacional. Ponto. Tendo em vista como substrato a tutela do Estatuto da Criança e do Adolescente no tocante ao direito à profissionalização e à proteção no trabalho, assinale a alternativa correta. E aqui eu quero que vocês prestem atenção ao seguinte: em relação ao exercício de atividades laborativas pelos adolescentes, nós temos que lembrar o seguinte, que a matéria começa a ser regrada na Constituição e ela vem explicitada um pouco melhor dentro do ECA e depois possui alguns dispositivos lá na legislação trabalhista, em leis específicas, a lei da aprendizagem e também na CLT. Para nós, para o nosso estudo, interessa aqui o foco, claro, no aspecto constitucional, porque é a partir daí que o ECA se desenvolve e, claro, nas nossas regras dentro do Estatuto. O que você tem que saber para a sua prova? Eu preparei um quadro aqui para facilitar a sua compreensão. O menor de 14 anos não poderá trabalhar de forma alguma. É o que prevê lá a Constituição. A partir dos 14 anos, e aqui que entra a situação do adolescente Washington, ele poderá trabalhar na condição de aprendiz. Certo? Só que você tem que lembrar que a condição de aprendiz envolve a frequência à escola, deve ser destinada à formação técnico-profissional do adolescente, exige uma série de condições que estão previstas na legislação específica em relação ao tema, certo? A partir dos 16 anos de idade, admite-se o trabalho, não necessariamente a aprendizagem. Só que tem uma exceção, exceto o trabalho precário. Que trabalho precário seria esse? Trabalho noturno, trabalho em situações de insalubridade, de periculosidade ou penosidade, por exemplo, embora não regulamentada. E a partir dos 18 anos, daí não há restrição nenhuma. A partir dos 18 anos, nós não temos restrição nenhuma para o trabalho. Voltando para a questão, vamos ver as alternativas. Washington poderá ser contratado como ensacador de compras, mesmo não sendo tal atividade de aprendizagem. Está errado, né, pessoal? Nós vimos que ele somente poderia trabalhar como aprendiz, então essa já está descartada de pronto. Como a comunidade onde reside Washington foi pacificada pelas Forças Armadas, não há que se falar em local perigoso e insalubre para o menor. Assim, poderá o adolescente exercer carga horária laborativa no período das 22 às 24. Ele não pode trabalhar de forma noturna. Ele não poderia nem trabalhar regularmente, seria somente na forma de aprendiz. Então, já estaria errado por isso. E, além disso, também não pode trabalhar na forma noturna. Lembre que só a partir dos 18 anos é que ele pode, daí a pessoa atingindo a maioridade, que pode trabalhar em condições precárias. Vejamos também a C. Washington não poderá trabalhar na mercearia como ensacador de compra, pois tal atividade não é enquadrada como de formação técnico-profissional. Perfeito, pessoal. Veja, qual que é a formação de um ensacador de compras? Não há uma formação técnico-profissional aqui, certo? Portanto, não se pode afirmar que o menor exercerá atividade laborativa na condição de aprendiz, certo? Vamos deixar no stand-by e vamos ver se confirma a nossa conclusão aqui e nós encontramos algum erro na D. Vejam, na condição de aprendiz, não é necessário que o adolescente goze de horário especial compatível com a garantia de acesso e frequência à escola. Muito pelo contrário, é obrigatório que haja compatibilidade com o horário de labor na escola. Portanto, a alternativa C é a correta e gabarito da nossa questão. Perfeito, pessoal? Uma questão simples,
porém que retratam um assunto importante. O que você tem que lembrar para a sua prova? Você deve lembrar sim, até os 14 anos não pode trabalhar nem sequer na forma de aprendizagem. Dos 14 aos 16 anos, admite-se excepcionalmente a aprendizagem. Em relação à aprendizagem, tem uma série de regramentos específicos que nós não estudamos propriamente no Estatuto. Mas você já sabe que lá no Estatuto está previsto que essa atividade ela deve ser desenvolvida com vistas à formação técnico-profissional do adolescente. O que significa dizer isso? Que ela tem por finalidade formar o adolescente para o exercício de uma profissão. Quando você o coloca, por exemplo, numa atividade de ensacador, essa atividade não visa formar o adolescente para uma profissão e, portanto, ela não pode ser admitida. Além disso, você já sabe também que essa atividade deve ser desenvolvida de forma compatível de forma que não atrapalhe, melhor dizendo, compatível com o horário de aulas. E além disso, é obrigatório a frequência à escola para que a atividade de aprendizagem possa ser desenvolvida. Lembrando ainda que dos 16 aos 18 anos nós já temos o trabalho na forma seletista totalmente admitida. Contudo, tem uma restrição, não é possível o trabalho na forma precária. Na forma precária aqui, eu digo, não pode o trabalho noturno, não pode o trabalho perigoso, não pode o trabalho insalubre e penoso, certo? Então essas hipóteses são restritas. A partir dos 18 anos nós já temos a maioridade e daí entram nas regras protetivas, claro, daí não pelo Estatuto, lá pela consolidação das leis do trabalho, perfeito? Então esse é o raciocínio que você deve levar para a sua prova e que foi trazido aqui na questão, cuja alternativa correta é a letra C. Até a próxima questão de Estatuto da Criança e do Adolescente. Forte abraço.